Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Faz 10 anos que aconteceu o maior desastre ambiental do país, o rompimento da barragem de Samarco, em Mariana, Minas Gerais. E depois de quase uma década, as consequências continuam e até atrapalham o Rio Doce, que banha a região sudeste. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem da Samarco destruiu o distrito de Bento Rodrigues, com uma avalanche de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, que tem a dimensão de mais de 5.500 campos de futebol. 19 pessoas morreram. Após 10 anos, ainda não houve reparações pelos danos de madeira efetiva e integral. No clima da COP30, em Belém, manifestantes se reuniram em frente ao prédio da Vale, na capital do Pará, em um pequeno grupo de cerca de 20 pessoas, com cartazes e mãos sujas de lama. Os integrantes protestavam contra a empresa que é uma das financiadoras da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A Vale investiu quase R$1 bilhão nas obras do Parque da Cidade, uma das principais zonas de discussão do evento. Os manifestantes pediram por justiça, com a condenação dos responsáveis. Além do evento simbólico em Belém, o movimento dos atingidos pela tragédia organizou uma manifestação em Belo Horizonte, com presença de representantes do governo federal, parlamentares, liderança de atingidos e movimentos sociais. Durante a COP30, 1.000 atingidos participarão da Cúpula dos Povos. Há um ano, a Justiça Federal absolveu a Samarco e todos os outros réus. No mês seguinte, o Ministério Público Federal recorreu da decisão. Esse recurso ainda não foi analisado pela Justiça. Devido à demora do processo, vários crimes pelos quais os réus foram denunciados já prescreveram. Até o momento, já foram pagos 14 bilhões de reais em indenizações individuais e auxílios a quase 290 mil pessoas. No total, 420 mil pessoas foram afetadas pela tragédia de Mariana. E a primeira semana de novembro termina com alerta para o sul do Brasil. Um ciclone extratropical deve se formar entre sexta e sábado, provocando temporais, ventos fortes e muita chuva em 5 estados. O ciclone deve começar a se formar nesta sexta-feira sobre o sul do país. O sistema nasce a partir de uma área de baixa pressão e ganha força com a umidade que vem do norte e com fortes correntes de ar em altitude. Segundo os meteorologistas, o cenário favorece chuva intensa, ventania e até queda de granizo. No Rio Grande do Sul, as regiões mais afetadas devem ser as Missões, o noroeste e o norte do estado. A Defesa Civil emitiu um alerta para temporais com mais de 100 milímetros de chuva em menos de 24 horas e ventos que podem passar dos 90 quilômetros por hora. Em alguns pontos, o volume pode ultrapassar 150 milímetros. Tudo isso em um período de 6 a 12 horas. Em Santa Catarina, o risco maior é para o litoral sul e serra, onde as rajadas podem chegar a 100 quilômetros por hora, principalmente na madrugada de sábado. No Paraná, em São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, há a previsão de pancadas fortes de chuva e ventos acima dos 60 quilômetros por hora, com possibilidade de granizo isolado. E um temporal já chegou no Mato Grosso do Sul e causou muitos estragos. O repórter Wellington Pael vai mostrar as imagens e os prejuízos. Diversas regiões de Mato Grosso do Sul entraram em alerta por causa da instabilidade no tempo. Ontem, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, já havia reforçado um aviso e emitiu alerta laranja, com risco de alagamentos e até mesmo transbordamento de rios. Moradores da capital, Campo Grande, viram o dia virar noite com a chegada de um temporal. Fortes rajadas de ventos trouxeram a chuva por volta das 10 horas na cidade. O alerta era de tempestade, com chuva de até 100 milímetros e ventos com rajadas que poderiam chegar a 100 quilômetros por hora. O mau tempo causou pontos de alagamentos, enxurradas e a queda de galhos e árvores, além da queda de energia em diversos bairros da capital. Em alguns pontos, árvores caíram sobre veículos. O motorista de aplicativo, Natael da Silva Moreira, de 47 anos, ficou ferido após o carro ser atingido por uma árvore. O acidente ocorreu no bairro Cabreúva, enquanto ele realizava uma corrida durante a tempestade. A força do vento fez com que galhos amassassem o teto e quebrassem o para-brisa do carro. De acordo com a família, o motorista teve um corte na cabeça e perdeu bastante sangue. Ele foi levado, então, para a unidade de pronto atendimento Coronel Antonino.
A passageira, que seguia com ele, não se feriu. Durante a chuva, motoristas enfrentam a baixa visibilidade. A tempestade também deixou semáforos intermitentes e alguns até desativados, exigindo atenção redobrada no trânsito. A Defesa Civil da capital informou que, devido às chuvas, o número de emergência 199 está temporariamente fora do ar. O atendimento deve ser feito pelo telefone 156. Em situações de vias alagadas, a orientação é procurar abrigo seguro e manter distância de árvores e redes elétricas. Em caso que envolvam risco com energia elétrica ou ainda necessidade de resgate, o contato deve ser feito pelo 193, que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros Militar. E o Brasil está promovendo um ambicioso fundo de investimentos na COP30 para que outros países patrocinem a preservação das florestas. A proposta vai ser lançada às vésperas da Cúpula do Clima da ONU. O Brasil tem a ambição de captar 125 bilhões de dólares entre governos e investidores privados para alimentar esse fundo. Esse valor corresponde a 670 bilhões de reais. O fundo é chamado de Tropical Forests Forever Facility, ou TFFF na sigla em inglês. Os fundos serão investidos no mercado e os lucros permitirão pagar a cada ano uma quantia em dinheiro aos países em desenvolvimento por hectare de floresta protegido. A ideia do fundo, que inicialmente despertou grande atenção, agora suscita um interesse mais moderado. Inicialmente, a ideia é captar 25 bilhões de dólares entre governos patrocinadores que desejam melhorar sua imagem e dispostos a assumir as eventuais perdas iniciais. Em uma segunda fase, o Brasil quer atrair outros 100 bilhões de dólares de investidores privados, como fundos de pensão e fundos soberanos. O capital será investido em uma carteira diversificada de obrigações de longo prazo e com uma boa classificação creditícia, principalmente em mercados emergentes. Uma vez pagos os juros aos investidores, os lucros serão repassados aos países tropicais que tiverem taxas de desmatamento baixas, mediante verificação por meio de observação via satélite. Os diplomatas se perguntam sobre os procedimentos de controle do fundo e sua capacidade de obter uma nota creditícia elevada, que atrai os investidores. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha uma boa manhã e até mais.